Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Quero agradecer a Laser Rio por fazer parte dessa equipe, ser escolhida entre tantos professores para estar representando a fonoaudiologia. Hoje eu venho trazer um pouquinho da fotobiomodulação na fonoaudiologia. É um mini curso onde a gente vai dar um embasamento da parte física, da parte biológica e iniciar um raciocínio clínico. Então, quero trazer para vocês um pouco da minha experiência, o como que o laser entrou na minha vida, né? E quero que vocês encontrem no laser a mesma coisa que eu encontrei, uma maneira de estar ajudando o nosso paciente e potencializando esses resultados. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Paes Torres, sou fonoaudióloga, formada há 29 anos. Minha área de atuação é hospitalar, domiciliar, muito na área de disfagia. Durante muito tempo, meu atendimento foi voltado para a parte clínica, né, para a parte infantil, e aos pouquinhos eu fui entrando no mundo adulto. Então, hoje eu trabalho tanto com o público infantil, pediátrico, quanto adulto. Tenho um mestrado na parte profissional de estimulação na primeira infância, por Costa Rica, América Central, e foi lá que eu comecei a ter os meus primeiros contatos, né, com as tecnologias na fonoaudiologia. Então, a primeira tecnologia que eu tive contato foi com a eletroestimulação, e quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar num hospital que era 100% SUS, 244 leitos, onde era uma necessidade muito grande o trabalho da fonoaudiologia. Junto, né, que eu entrei nesse hospital, ao mesmo tempo, foi fundado uma ala que era somente eh, área que a gente chama de parte cardiológica e de AVCs, né? Então, tanto infartos, AVCs, AVS, né? Isquêmico, hemorrágico. E junto com essa ala, a gente fez um projeto onde a gente queria implantar, né? A gente implantou um setor de reabilitação muito parecida com o Sara Kubitschek, e esse era o nosso projeto. Então, nós éramos em 40 físio, 8 fonos, tinha TO, e o que a gente queria com esse projeto era como que eu posso dar alta para para esse meu paciente, fazer a transição de cuidado com ele o mais reabilitado possível. E até pensando, né, nos pacientes das alas, né, de enfermaria, de UTI, como eu posso recuperar esse meu paciente e que ele volte para a sociedade o mais próximo do que ele entrou quando estava na internação, porque muitas vezes o paciente vem deambulando, independente até o momento da internação, e na internação fica muito tempo internado, com muitas comorbidades, e aí retorna para casa com muita dificuldade. E foi em busca de trazer algo a mais para esse paciente que eu comecei a estudar e a pesquisar o laser. Na época tinha muito em outras áreas, né? Odontologia, enfermagem, fisioterapia, e estava iniciando na área da fonoaudiologia. E nesses anos, né, que eu estou na fonoaudiologia e com a fotobiomodulação ou com laser terapia, tem aumentado e crescido muito os estudos dentro da área da fonoaudiologia. Ainda é uma área que a gente vê que a gente tem que aprender muito, né? Estudar muito. E quando a gente entra na área da fotobiomodulação, eu sempre falo assim, que essa seja a primeira aula, né? É um mini curso, é uma primeira aula, é onde eu vou trazer um pouquinho da base e de como mexer com o aparelho, vamos dizer, são os primeiros passos aí no mundo encantado da fotobiomodulação. E quando eu falo assim nesse mundo encantado, é porque ele vai nos encantando, porque ele vai potencializando a nossa terapia e mostrando para o nosso paciente e para o cuidador, para o familiar, que a gente pode otimizar os resultados, a gente pode
muitas vezes até diminuir o tempo de reabilitação. E, com base nisso, eu venho falando assim: "Nossa, com tudo isso, né, que é tão importante, potencializa, faz uma performance muscular, por que que é só agora ou há pouco tempo que a gente está conhecendo a fotobiomodulação? Será que é novo, né?" Então eu venho trazendo um pouquinho do histórico, né, da fotobiomodulação, da luz, para mostrar que essa a luz, né, já vem há muito tempo sendo estudada e aos pouquinhos foi aumentando no ramo da reabilitação. E por que que ele foi aos poucos aumentando? Pelas características físicas dos aparelhos. Hoje nós temos aparelhos muito bons, né, com potências muito boas, o que mostrou para a gente que realmente a luz veio para agregar. E a gente sabe que essa luz, o laser, o LED, a fotobiomodulação, ela é um coadjuvante na nossa terapia. Então, sempre a gente tem que ter isso em mente. Por que coadjuvante? Eu vou fazer o estímulo do laser, ou vou fazer o estímulo do LED, mas eu tenho que ter a minha terapia convencional, a minha tradicional, para dar resultado. Eu preparo o organismo do meu paciente para um estímulo que eu já vinha dando antes, que já estou acostumado com a minha terapêutica. Então, a nossa aula, né, vai ter o conteúdo, é um mini curso, é uma aula de base, né, ou vamos dizer, um pontapé inicial, né? Ele fala da fotobiomodulação e a fundamentação teórica, a apresentação dos aparelhos, né, da DMC, alguns aparelhos que são utilizados na fonoaudiologia. Então, hoje eu trouxe, assim, o que nós utilizamos na fonoaudiologia. Que aparelhos que a gente utiliza? Por que que a gente utiliza estes aparelhos, né? Acredito que uns tenham comprado um modelo, outro tenha comprado outro, né? Cada um na sua necessidade, porque cada um sabe qual é a necessidade da população que tem na clínica, no domicílio ou no hospital. As contraindicações, né, da estimulação da fotobiomodulação, tanto pontual, né, ali no local, quanto o ILIB, que é o sistêmico. Há um pouco sobre a teoria do ILIB, da teoria sistêmica, e um pouco também falando de como que a gente, qual é a dosimetria que a gente vai estar pensando, e em que foi baseado quando a gente trabalha com essas dosimetrias. Quando a gente pensa na estimulação local, né, lá no pontual, então a gente vai trazer um pouco de raciocínio clínico nos parâmetros dosimétricos para a fonoaudiologia, e aqui o que que eu trago para vocês? Que dentro da fotobiomodulação, vocês vão ver muita gente falando sobre dosimetria, parâmetros, e a gente não fala em protocolos, porque a fotobiomodulação, ela tem que ter o raciocínio clínico. Então, quando a gente fala em raciocínio clínico, a gente vai sempre personalizar a nossa atuação com o nosso paciente. Cada paciente é um ser único. E muitas vezes a gente fala, nossa, na fono, né? A gente ouve isso o tempo inteiro. Então, aqui na fotobiomodulação, mais uma vez, a gente vai estar ouvindo. Aqui na fotobiomodulação, o paciente é um ser único, é um ser que vai ter tanto as suas peculiaridades, né? Clínica, a peculiaridade do sintoma que ela está tendo, né? O que que ela veio trabalhar e a parte física do laser. Então, a gente vai personalizar o nosso tratamento. Então, iniciamos aqui com o histórico, né, do laser. Quando a gente pensa assim, histórico do laser, a gente vai ver que, ó, desde 1917 já começaram os estudos, então lá com Einstein, o mecanismo de emissão e absorção da luz. Depois, em 1960, Theodore Mann começou a trabalhar com um estudo sobre o laser de Rubi, que é uma luz vermelha. Ali Javas começou com a luz de gás hélio-neônio. Em 64, Patel iniciou estudo com CO2, é uma luz, mas é um CO2, é um laser.
Em 68, 1968, foi André Mestre, ele veio fazer um marco, né, para nós da reabilitação. Por quê? Porque até então vinha assim, vendo muitas utilidades para o laser, e André Mestre estava fazendo um estudo de um laser de alta potência, e aí esse laser, quando ele passou, né, ele estava fazendo em rabo de roedores, ele passou esse laser no rabo de roedores e não cortou. E ele viu que o laser estava com uma potência baixa. Então, um laser que ele estava fazendo uma experiência do laser de alta, se transformou num laser de baixa. Quando ele fez o estímulo, ele percebeu que tinha um objetivo, tinha uma função. O que aconteceu com esses rabos de roedores, né? Começou o reparo tecidual muito mais rápido e também os folículos capilares começaram a crescer mais rápido. Então, ele mudou essa estudo dele para fazer os estímulos, um grupo controle e um grupo de estímulo de laser, onde ele fazia o estímulo no rabo dos roedores, né, o rabo cortado, e aí comparou um grupo com o outro e o que, que ele chegou na conclusão? Que nesse estudo, né, que ele fazia o estímulo de laser nesse rabo de roedores, tinha um reparo tecidual mais rápido e o crescimento dos folículos capilares também muito mais rápido. Bom, começaram os usos, né, as aplicabilidades aí com o laser de baixa para reparo tecidual e veio vindo ao longo do tempo muita coisa, né? Muita aplicabilidade e vendo todo o reparo, mas não sabiam. Bom, tem um resultado, é importante, ele potencializa o resultado, mas aonde ele está atuando? Como que ele atua? E aí, em 1988, veio a Tina Caru fazer um estudo para ver como que essa luz está atuando dentro do nosso organismo. E ela defendeu a teoria do estado redox. O que é esse estado redox? É que, com o estímulo do laser no nosso tecido, ele vai estar estimulando as nossas células e equilibrando essa célula. Então, o que está abaixo, né, produção baixa, sobe, e o que está uma produção muito alta, ele baixa, ele vai equilibrar, né? E fazendo esse equilíbrio, ele leva ao estado ótimo, né? Ao melhor estado, ao estado homeostase de funcionamento celular. Então, a fotobiomodulação, nós vamos ver que tem muitas vantagens. Ela pode ser realizada, né, um recurso fototerapêutico, seja com laser ou seja com LED. Tanto laser quanto LED são acrônimos, né? Então, é a inicial de uma frase em inglês. O laser quer dizer amplificação da luz por emissão estimulada da radiação, e o LED quer dizer estimulação da luz através de um diodo. E as vantagens, né? Quando a gente pensa nas vantagens da fotobiomodulação, a gente sabe que ela vem potencializando cada dia mais o nosso trabalho, mas qual é a maior vantagem? Indolor, porque nossos pacientes, eles estão comumente, né, sendo invadidos, são feito exames, perfurações, né, para fazer medicações, então, eles já vão sempre com muito medo para qualquer tipo de terapia. Não invasivo, não medicamentoso, não tem um efeito colateral, por exemplo, a medicação. A gente toma algumas medicações que podem fazer mal para fígado, outras a gente faz a medicação, faz mal para o rim, né? Então, as medicações sempre têm um efeito colateral. Quando a gente vai ler na bula, né, tem uma infinidade de efeito colateral. O laser não. Né? Se ele puder ajudar para otimizar o resultado, ele vai ser utilizado. Se ele não otimizar o resultado, ele não traz um efeito negativo. A gente pode fazer diferentes fontes de luz, então a gente vai ver lá qual o comprimento de onda para trabalhar diferentes tecidos. Além disso, também a gente pode trabalhar com a dose, né, com a energia, para ter também diferentes resultados. Então, está aqui fotobiomodulação. Fóton são fótons, luz, né? Então, são um conjunto, né, de fótons que traz a energia.
Quando a gente pensa em bio, a gente vai pensar no tecido biológico, e nada melhor, quando a gente pensa em tecido biológico, né, a gente vai pensar lá na célula, que é onde vai estar atuando a luz, e dentro dessa célula a gente vai ter o componente principal, que é o receptor de luz, que é o nosso cromóforo. E modulação, ele vai entrar nessa célula e vai modular. Então, eu posso fazer um laser, né, uma luz, para estimular um processo ou fazer a luz para inibir um processo. Então, aqui a gente vai trazer alguns fatores que sempre perguntam, né? Quando a gente começa a trabalhar com laser, que a gente vai ir na casa do paciente ou a gente vai conversar com um médico, eles fazem algumas perguntas. Então, eu trouxe como um resumo, né, dessas perguntas, até mesmo para nos ajudar quando a gente vai trabalhar com esses médicos. E aí ele vai perguntar, né? Que é a fotobiomodulação? O que é esse aparelho que você está trazendo aqui, né? Ele trabalha com o quê? Então, a gente sempre tem que dizer que ele é um recurso fototerapêutico, seja laser ou LED, então a gente vai sempre saber qual é o aparelho que a gente está na mão, né? Geralmente é na fonoaudiologia, hoje está sendo utilizado tanto laser quanto LED. É um recurso fototerapêutico que vai entrar no nosso tecido, na nossa estrutura-alvo, né? Então, seja músculo, seja mucosa, seja o nervo, e vai lá com a energia que eu vou colocar nesse tecido, ele vai trazer uma resposta favorável, então ele vai entregar uma resposta, trazendo o nosso objetivo, vai de encontro com o nosso objetivo. Então, uma coisa que perguntam muito, né? O laser, ele é térmico, né? Então, a gente sempre responde, não, a luz, né? Nem o laser, nem o LED, não é térmico. Ele não precisa aquecer o local para ter uma reação, para ter o estímulo. Ele é o quê? Um recurso de luz, um recurso fototerapêutico que vai entrar no nosso tecido, vai ativar e potencializar a nossa atividade celular. Então, quando a gente pensa, né, na fotobiomodulação, o que ele faz é trabalhar dentro da nossa célula. Ele vai otimizar a respiração celular. Então, para a gente ter uma ideia, né, o quanto que a luz, né, é tão potente, a gente vai pensar assim, num dia de chuva, né? Então, quando a gente está lá num dia de chuva, o que que a gente primeiro percebe? Então, está começando, vai trovejar. Então, primeiro vem o quê? A luz. Então, vem o raio. E depois vem o ruído. Por quê? A luz, ela não precisa de partículas para se propagar, né? Ela se propaga no vácuo. Já o som precisa das partículas, então ele vem um pouco mais devagar que a luz. Então, quando a gente pensa, né, nesse recurso, né, de fototerapia, o quanto que a gente vai potencializar, ela não precisa de partículas, ela vai entrar no nosso tecido e já vai despertar o receptor dessa luz, né? O receptor está dentro da nossa célula, o nosso cromóforo. Uma coisa, né, que toda pergunta, né, que tanto paciente, tanto médico, profissionais nos fazem, né? Essa luz, ao longo do tempo, né, pode trazer algum dano, né, para o nosso tecido, ou ela pode causar câncer, né? Ou ela pode causar metástase, né? Não, essa luz ela é muito débil. Ela não é capaz de entrar lá no nosso DNA e fazer rupturas, romper as nossas ligações atômicas. Então a gente vai com mais tranquilidade. Mesmo quando a gente pensa, né, num laser de alta potência, em altas intensidades. Então ele não vai ionizar o nosso tecido. Não vai ionizar, então eu posso usar em todos os casos? Não, tem algumas contraindicações que a gente sempre tem que estar atento, mesmo sabendo que é uma luz não ionizante. Então, venho trazer aqui o quê? Os efeitos terapêuticos da fotobiomodulação. Quando a gente vê nos efeitos, né, a gente vai ver que ele vai atuar em diferentes situações
em diferentes sintomas da fonoaudiologia, dos pacientes, né, fonoaudiológico, e aí a gente vai encaixando nas áreas, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente fala, olha, eu posso utilizar nisso, posso utilizar em voz, posso utilizar em disfagia, posso trabalhar em sensibilidade, e aí vai aumentando os nichos, né, de trabalho e aumentando também a área que a gente vai trabalhar com o laser. Então, lá no início, né, quando eu comecei, a gente ficava muito preso só em motricidade orofacial, em disfagia, em voz, e hoje a gente vê o quanto que cresceu a fotobiomodulação na fonoaudiologia, quantas áreas, quantos estudos que vieram. Então, os efeitos terapêuticos, a gente vai pensar em modulação de dor, então, na analgesia. Então, ele não vai anestesiar, mas ele modula a dor. Então, ele vai entrar como uma analgesia. Modulação da inflamação, então, ele não é anti-inflamatório, ele é modulador da inflamação. Faz regeneração das células nervosas, sejam elas periféricas ou a nível central, modulação de edema, reparo tecidual e vem na melhora do desempenho muscular, na performance muscular. Com base nesses efeitos terapêuticos, a gente consegue levar para as nossas áreas de atuação. Então, seja na voz, seja na disfagia, seja para a linguagem, para a articulação, para a parte de zumbido, para vertigem, em todas as áreas que a gente vai raciocinando como pode utilizar o laser. Ah, eu estou com um paciente com DTM, vamos usar para analgesia, modulação de inflamação e depois para performance muscular, para o desempenho muscular. Então, vê que a gente vai encaixando de acordo com a necessidade de cada paciente e com a nossa necessidade de trabalho. Então, trago aqui para vocês o espectro eletromagnético, então, os comprimentos de onda. Quando a gente pensa em comprimento de onda, dependendo do comprimento de onda, é a cor que vai trazer. Então, nós temos comprimentos de onda violeta, azul, verde, âmbar ou amarelo, vermelho e infravermelho. Então, os mais utilizados, né, na fonoaudiologia são os comprimentos de onda vermelho e infravermelho. Então, nos aparelhos da DMC, o vermelho ele é 660 nanômetros e no infravermelho é 808 nanômetros. E aqui já começo a introduzir na dosimetria, que é o quê? O comprimento de onda, ele vai determinar qual tecido que a gente vai conseguir estimular. Vai interagir com qual tecido? É um tecido mais superficial ou um tecido mais profundo? Além de que cada comprimento de onda também tem um efeito no tecido, além de profundidade, tem o efeito que ele faz no nosso tecido. Então, aqui, a primeira parte da física, né, que eu vou trazer é qual é a interação da luz no nosso tecido. Então, como que a gente vai ver? Então, eu venho aqui com o meu aparelho, esse aqui é um da linha Therapy, faço aqui o estímulo de luz. Na primeiro estímulo de luz, a luz vai incidir e já na primeira camada ele tem uma perda. Então, o que que faz? Ele incide e tem uma parte que ele sai, que ele faz o quê? A reflexão. Dessa parte, né, que foi refletida, uma parte se perde e a outra é absorvida. Nessa absorvida, entrou essa luz no tecido, então o nosso tecido ele é rico em estruturas, e cada estrutura que compõe nosso tecido, ele é receptor de luz, é um cromóforo. Então, a água pega um pouquinho da luz, lipídio pega um pouquinho da luz, a hemoglobina pega outro pouquinho, e assim vai fazer o quê? Um espalhamento. E só uma parte da luz, que é o incidir, chega lá no final para ser transmitida para o meu alvo. Então, o que que é importante aqui? Quanto mais profundo o meu alvo, mais energia eu vou trazer. Por quê? Vai tendo as perdas, absorção, espalhamento, e lá no final chegou menos energia. Então, quanto mais profundo, mais energia eu vou colocando.
Então, aqui, como falei para vocês, as luzes, né, que a gente mais utiliza é o vermelho e o infravermelho. Então, o vermelho é um cromóforo que absorve, né, a luz vermelha, ele está lá na mitocôndria e é absorvido pelo citocromo C oxidase. Geralmente, né, no aparelho da DMC, geralmente não, no aparelho da DMC, ele é 660 nanômetros e de acordo com qual aparelho, né, de outras marcas, vão ter outros comprimentos de onda, mas todos dentro do laser vermelho. Então, ele vai variar aí de 600, 650, 660, 680, mas o aparelho da DMC é 660 nanômetros. E o infravermelho é absorvido na membrana plasmática, também pelo citocromo C oxidase, e é absorvido e levado para tecidos mais profundos. Então, o comprimento de onda dos aparelhos da DMC é 808 nanômetros. E da mesma forma que o vermelho, então, dependendo do aparelho, vai ser utilizado, vai ser a entrega do comprimento de onda. Então, nós temos aparelhos que têm 780, 808, 810, 820, né? Depende do aparelho. Então, aqui para ficar claro, né? Os aparelhos da DMC, tanto os de laser, né? Então, da família do Therapy, vai ter o comprimento de onda vermelho 660 nanômetros e no infravermelho 808 nanômetros. Voltando aqui só um pouquinho, quando a gente pensa em laser vermelho, a gente vai pensar em tecidos superficiais. Então, a gente pode pensar em derme, epiderme, mucosa, e na hemoglobina, quando a gente pensa no laser sistêmico. E o infravermelho? A gente vai pensar em músculo, nervo, articulações, linfonodos, glândulas. Hum, Acredito que são esses. Pode ser que tem mais algum. Então, tudo que, como um exemplo, né? Tudo que é mais profundo, a gente vai utilizar qual? O laser infravermelho. Então, aqui eu trago para vocês, né, a família Therapy da DMC. Então, o primeiro que eu trago, e é o que é mais utilizado na fonoaudiologia, é o Therapy EC. Então, no Therapy EC, o aparelho ele tem 100 miliwatts de potência, o comprimento de onda é vermelho e infravermelho, então R red e R infrared. E aí, esse aparelho, como tanto no laser vermelho quanto no laser infravermelho, ele é 100 miliwatts. A gente pode fazer a estimulação simultânea, tá? Então, vermelho mais infravermelho ao mesmo tempo. Então, a gente tem a possibilidade de fazer ele só o vermelho, só o infravermelho ou os dois juntos. E também a gente consegue fazer o laser pontual, então lá no local, ou o laser sistêmico, ou a terapia ILIP. Então, o que a gente vai sempre ver é que nós indicamos o EC para fonoaudiologia, principalmente pela vantagem de fazer o laser vermelho mais infravermelho simultaneamente, que algumas vezes precisa na fonoaudiologia. O outro aparelho é o XT, o Therapy XT. Então, o Therapy XT, ele é 100 miliwatts também no vermelho e no infravermelho. Pode-se fazer simultâneo também. E aí, o que a gente vai vendo? A ativação simultânea, ele vai ser o vermelho mais o infravermelho, ao mesmo tempo. E também a gente pode fazer ele só o vermelho ou só o infravermelho, separado. Qual a desvantagem, né, se a gente pensar entre o EC e o XT? Então, o EC, a gente vê que ele é um aparelho que a gente consegue fazer o laser sistêmico, e o XT, ele não, a gente não tem o laser sistêmico, a terapia ILIB. O Plus, a gente vai ver que tem o vermelho, né, o R, ele é 100 miliwatts de potência, e o infravermelho, 250 miliwatts de potência. Então, o que a gente vai ver? Que
o laser, quando ele tem uma potência um pouco maior, como o Plus, que é o 250 miliwatts de potência, a entrega da energia no infravermelho, ele acaba sendo mais rápida do que quando ele tem uma potência 100 miliwatts. Então, por isso que a gente não consegue fazer a ativação dele simultânea. Um exemplo para vocês, né? Assim, para elucidar, né? O laser Plus, no vermelho, ele é 100 miliwatts. Então, para cada joule, ele vai precisar de 10 segundos para depositar um joule. No infravermelho, como ele é 250 miliwatts, para cada um joule, ele precisa de 4 segundos para entregar energia. Então, a gente não consegue ativar os dois simultaneamente. Se a gente for pensar, eu vou entregar um joule de vermelho e um de infra, um vai precisar 10 segundos e o outro 4 segundos. Então, ele só faz ativação separadamente. E no Therapy Plus, ele tem a terapia ILIB também. Depois nós temos o ACP, que ele é um aparelho para terapeutas, né, que fazem acupuntura. Ele é um aparelho mais novo, né, na nossa geração aí de therapies. Ele foi idealizado para atender o público da acupuntura. Então, ele é vermelho e infravermelho, 100 miliwatts. Ele faz a terapia ELIB e ainda tem as frequências da acupuntura, né? Então, por isso que ele foi idealizado para acupuntura. Lu, não dá para realizar a terapia se não for para acupuntura? Sim, dá, porque a gente pode fazer o vermelho e o infravermelho, né, no pontual, mas ele é bem especializado para acupuntura. Junto, né, com o Therapy ACP, foi também trazido os Elites, né, que são spots. Então, eles vêm normalmente aqui, esses são laser, são LEDs, né, quando a gente vê esses spots maiores aqui. Então, nós temos aqui um exemplo, né, são 4 spots de LED, e aí quando tem pequenininho no meio, tem o laser. Então, o laser sempre vai ser o spot bem menor, a saída dele menor. Esse aqui é um Elite, que são 4 lasers, né? Então, são 4 laser vermelho e 4 laser infravermelho. E esse aqui são 8, né, LEDs, seja 4 de um comprimento de onda, 4 de outro. A gente vai ver que quando veio a família Elite, né, ele veio com várias combinações. Então, aqui eu trago as combinações de comprimento de onda que tem no Elite. Então, para vocês verem, então eu posso comprar um Elite B, que é o Blue, 8 emissores de LED, então 8 spots de LED azul. O Elite A, que é o âmbar, pode ser 8 emissores do comprimento de onda de âmbar. Ou o Elite IV, que são 4 LEDs infravermelho e 4 LEDs violeta. Então, a gente vai vendo que a gente vai ter aparelhos de light, né, que é LED, e aparelhos que são laser. E aqui para vocês eu trago assim, que nós temos aparelhos de LED e aparelhos de laser. LED a gente pode ter aparelhos do violeta até o infravermelho, e o laser nós vamos ter comprimento de onda vermelho e infravermelho. Então, aqui também, para vocês terem uma ideia, né, o comprimento de onda, qual que ele vai ter uma profundidade de absorção mais superficial e qual mais profunda. Então, a gente vai vendo aqui, violeta mais superficial, vermelho e verde mais superficial, âmbar também, o vermelho de média profundidade e o infravermelho mais profundo. Com essa linha, também foi lançado este aparelho, o ELIB. Então, o ELIB, ele é um aparelho que ele é um relógio. Dentro desse aparelho tem um diodo semicondutor com comprimento de onda vermelho, é um laser vermelho que está lá dentro, e ele vai ser controlado e gerenciado pelo celular.
Então, quando a gente compra esse aparelho, o Elite, o Elib, desculpa, Elib, ele só funciona, né, para fazer laser sistêmico, então só para fazer o Elib, e a gente vai trazer todas as configurações dele pelo celular, por um aplicativo, que a gente entra e baixa esse aplicativo, Elite, vai cadastrar esse Elite no celular e com isso a gente consegue trabalhar com todas as características, ligar, usar qual comprimento, o tempo, né, que eu quero dessa estimulação, desse laser, tudo pelo celular, tá? Então, esse é um aparelho de laser vermelho para fazer a técnica ILIB. E o nome dele é ELIB. Então, a gente vê comumente, né, que alunos se confundem, né? Profissionais se confundem, mas o aparelho chama ELIB. A técnica é ILIB. Então, aqui trago para vocês, eu vou até mostrar, são alguns vídeos, mostrando como funciona e como liga, como vem o aparelho, e algumas explicações de como manipular o aparelho. Vou colocar aqui no Therapy C, no Therapy Plus, no Elib, então a gente vai vendo os aparelhos e como vão funcionar. Deixa eu compartilhar aqui o som com vocês. Agora vamos falar sobre o aparelho Therapy C. Então, vem dentro dessa case, junto vem 3 pulseiras de Lib, o óculos do paciente, que é aquele óculos nadador menor, 3 espaçadores, o óculos grande do terapeuta, a base do aparelho e aqui o carregador, que, como explico, vem sempre com o nome e com o número de série, o nome do aparelho, o número de série. Então, esse é o aparelho Therapy e é preconizado sempre utilizar o espaçador quando for fazer o laser pontual. E aí, aqui é o espaçador, como que a gente vai colocar? Se a gente só encaixa o espaçador, ele fica solto. Como a gente tem que encaixar? Fazer uma leve pressão para ele ter um ajuste. Então, fica o espaçador fixo aqui. Como eu vou trabalhar com o Therapy EC? Então, eu sempre ligo pelo botão aqui da direita e ele vai ligar na última luz que foi utilizada. Então, aqui foi utilizada infravermelho. Aperto novamente as duas luzes, vermelho mais infra simultâneo, e aqui o vermelho. Então, veja, o vermelho, se eu quero mudar a luz, eu venho neste botão da direita do aparelho, vai para o infravermelho, aperto novamente, sai os 2 comprimentos de onda, infravermelho e vermelho. Venho para o vermelho, aqui está, no botão da esquerda, a gente vai mudar a energia do aparelho. Então, 1 joule, 2, 3, 4, depois ele passa para 6 e depois para 9. Se eu venho para o infravermelho, a mesma coisa. 1 joule, 2, 3, 4, 6 e 9. Estou no vermelho. Depois do 9 vai começar a aparecer o quê? 0,5. Quando já começa o 0,5, são 5 minutos. E aí passa a ser laser sistêmico. Então, 5 minutos de laser sistêmico ou ILIB, 10 minutos, 15 e 30 minutos de laser sistêmico. Se eu aperto novamente, volta para 1 joule. Quando eu conecto esse aparelho, então vai começar os 10 segundos para depositar cada joule e quando ele termina, ele vai apitar e apagar.
E aí, quando a gente vai ver, continua no 10, que é 10 segundos. Eu posso apertar novamente o botão aqui da energia, só aperta e solta. E aí, continua os 10 segundos para o próximo ponto. Quando terminar, apita e apaga. Então, venho aqui com o ILIB, a mesma coisa. Vamos dizer que eu fiz 5 segundos, vou conectar com o gatilho da energia, deixo lá na minha pulseirinha os 5 minutos e vai desligar automaticamente. E aqui ele vai fazendo uma contagem regressiva dos minutos. Vou para o infravermelho, a mesma coisa. Então, 1 joule, 2, 3, 4, pula para o 6 e depois para o 9. E aí aqui tem o ILIB também no infravermelho. 5 minutos, 10, 15 e 30 minutos. E aí, como eu expliquei na aula passada, que a gente vai fazer o laser sistêmico, preferivelmente no vermelho. Quando tiver um curso, souber quando identificar, quero fazer, neste caso, infravermelho, aí vocês têm mais teoria e mais conhecimento para decidir se vai fazer no vermelho ou no infra. Se aperto novamente, vermelho mais infravermelho. Aí aqui 1 joule, 2, 3, 4, 6 e 9 joules. E volta para um joule, porque ele não tem o laser sistêmico quando faz vermelho e infra junto. E aí, lembra que no vermelho eram 10 segundos, no infravermelho 10 segundos para cada joule, e aqui quando eu ligo vermelho mais infravermelho, vai ser 5 segundos para cada joule. Quando terminar, vai apitar e apagar. Aqui é onde a gente vai carregar o laser. A gente, quando não vai mais utilizar, vai dar o tempo dele, a gente não precisa apagar, apertar nada, ele vai desligar e apagar. Se eu quero ver a bateria, aperto os dois botões junto. Então aqui B5 é a quantidade de bateria e ele vai desligar automaticamente. Se eu quiser desligá-lo, eu vou apertar e desligo e solto. Se ele religar, ele entra no modo automático e aí ele entra com um bloqueio, que eu vou disponibilizar para vocês o vídeo de bloqueio, como desbloquear o aparelho. Porque se eu fico ligando muito tempo, eu aperto e ele pega, desliga e religa. E aí ele entra no modo de proteção do aparelho. Então aqui trouxe para vocês como está ligando, né, o aparelho do Therapy EC. O próximo a gente vai fazer como manipular e ligar o Therapy Plus. Esse é o Therapy Plus, vem nesta case, junto vem 3 pulseiras de LIB, 3 espaçadores, um óculos nadador para o paciente de proteção, um óculos grande para a radioterapeuta, a base, o carregador do aparelho e aqui o aparelho Therapy Plus. O que nós vamos ver? Dentro desse aparelho a gente vai ter a aplicação quando é o laser sistêmico, que a gente vai usar sem o espaçador, e quando a gente vai usar o pontual, a gente vai pôr o espaçador. Encaixa, faz uma leve pressão para ele fazer o ajuste e ficar sem cair a ponteira. Como vou ligar o aparelho? Do lado direito, vai ligar no último comprimento de onda que foi utilizado. Então, aqui o vermelho, e aí vão ter 1, 2, 3, 4, 6 e 9 joules. E aqui o infravermelho também, 1, 2, 3, 4, 6 e 9 joules. Quando vamos para o vermelho,
Aí quando vai aparecer o 505, já inicia a contagem do laser sistêmico, que é o laser contínuo e que vai por minutos. E aí seria 5 minutos de laser sistêmico, laser ILIB. Então, vem o laser 05, já sabemos que é o laser sistêmico, o ILIB. Então, 05, 10, 15 ou 30 minutos. E aí, sem o espaçador, vamos conectar na pulseira, ligar com essa alavanca da energia e quando der o tempo, ele vai desligar e apagar, como expliquei na aula de ILIB. E quando vamos para o laser infravermelho, então tá aqui 1, 2, 3, 4, 6 e 9 joules. Se apertamos novamente, volta para 1 joule. Qual a diferença, né, deste aparelho? Que ele não tem ILIB no infravermelho. E também não conseguimos fazer vermelho mais infravermelho simultâneo. Por quê? Porque o laser vermelho ele é 100 miliwatts e o infravermelho ele é 250 miliwatts. Então a gente não consegue fazer o ILIB no 250 miliwatts e nem os dois comprimentos de onda junto, porque senão vai ser um termina antes e outro termina depois, porque a potência regula com o tempo. Quando apertamos os dois botões junto, vemos o nível de bateria. Então, se está B5, vai de 0 a 9. Esse botão da alavanca é o de energia. Então, a gente aperta, conecta, não precisa ficar segurando. Se a gente quiser desligar, aperta novamente. E ele mantém o tempo. Então, se eu ligo, apertei, deu pausa, religo, ele continua do tempo que está. Aqui é a entrada onde a gente faz o carregamento do aparelho também. Conecta aqui o carregador e conecta na energia. Oi, desculpa. O que nós vamos ver é que tanto o Therapy C quanto o Therapy Plus, a gente consegue fazer o laser sistêmico e o laser pontual. O que é importante a gente ver quando eu mostro, né, que cada aparelho vem com o seu carregador. E o que é importante, sempre a gente carregar com o carregador do próprio aparelho. Ah, eu fui viajar, perdi o carregador. Como que eu faço? Vou ali numa loja e compro? Não pode, tem que ser sempre com o carregador do laser. A gente tem que ligar na fábrica e comprar um novo carregador, porque ele tem toda uma característica física específica para carregar o aparelho. Se eu estou no meu paciente e desligou, acabou a energia do meu aparelho, e eu estou no meio de uma terapia, como posso fazer? Você pode conectar no aparelho e o cabo na energia e continuar trabalhando. Porque o que a gente vai ver? Que quando a gente está com o aparelho carregando, ele fica ligado. Então, ele permite o uso com ele carregando. Não precisa chegar no zero de bateria para carregar. Ele tem uma bateria que ele é uma bateria de lítio, então ele não vicia essa bateria. Então, a gente pode carregar o aparelho com B2, né, com nível 2 de bateria, nível 4 de bateria, nível 5, e a nossa bateria não vicia. Como que eu sei quanto tempo de bateria tenho? Ou como eu sei se eu carregar, como que ele vai. Eu sei que ele já carregou, né? Então, eu ligo o meu aparelho, conecto na energia, né? Então, engato no plug de carregamento. E esse aparelho demora em torno de 4 horas para a carga total, tá? Aproximadamente. Essa carga total
Quando chegar no nível de carga total, ele vai aparecer, vai apitar e aparece no visor CC, que é carga completa. Às vezes a gente está lá usando o aparelho e ou a gente vai ligar e aparece um CB, que é carga baixa. Ele aparece CB e desliga, porque eu tenho que carregar o aparelho. Ou às vezes ele liga e já desliga, porque ele estava com a carga tão baixa que ele não conseguia manter os parâmetros de físico para o uso, então ele já desliga, tá? Quando eu tenho a carga completa, eu consigo trabalhar até 8 horas de uso ininterrupto. Então, tipo, eu liguei o aparelho e ficou 8 horas. Então, tem gente que carrega o aparelho a cada uma semana, outros a cada 15 dias. Sempre vai depender de quanto de uso eu faço desse aparelho. Deixa eu só ver aqui. Fala, né? O aparelho Elib esse aqui é o Elib. Deixa eu só ver se eu trouxe para vocês. Ele infravermelho no laser. Então, ele vem dentro dessa. Esse aqui é um aparelho que é o Elite, e é o Elite de laser vermelho e laser infravermelho. Então, eu venho apresentando para vocês como que ele funciona. Case com a base, com o carregador dele, com o óculos do paciente, com o carregador. Aí, como eu expliquei, vem sempre escrito o nome do aparelho, o número de série, e sempre é o que é característico de cada paciente, só, de cada aparelho. E aí, utilizar só neste aparelho. Então, esses são 4 spots vermelho, 4 spots infravermelho, e ele vai estar um em cima, um embaixo, né? Então, vai estar na diagonal 4 vermelho e 4 infra. Ele liga tudo com um único botão, então a gente aperta, segura firme, e aí ele vai pedir uma senha. Então, a senha para o Elite sempre é 1001. Então, a gente vai segurar o botão, então segura e solta até aparecer o 1. Então, segura, solta, apareceu 1, segura o botão. Aí apareceu o 0, a gente segura o botão, o 0 segura o botão, depois passa rapidinho e segura no 1. Aí entra no aparelho. A gente pode ter uma bateria aí, o quanto de bateria que tá, e a potência. Se a gente vai usar a potência total, nos 100 miliwatts potência ou reduzida. Esse é um aparelho de 100 miliwatts de potência, então cada spot vai sair 100 miliwatts de potência, seja no infra, seja no vermelho. E aí a gente pode usar só o infra, só o vermelho ou os dois juntos também. E aí vai ser a mesma coisa que a gente comprar um aparelho que tem um spot só. No infravermelho, 10 segundos para cada joule, no vermelho também. E quando a gente vai para os dois juntos, vai mudar a energia. Aí a gente vai conseguir colocar as energias que estão no aparelho ou personalizar a energia. Vamos dizer, quero utilizar 10 joules. Vou lá e personalizo a energia. Então, ó, seguro aí nesse botão e consigo ir mudando e deixo registrado a energia que eu cadastrei. Então, aí, vamos ver quanto que a gente vai pôr, 10 joules. Então, cadastro e já fica aí no personalizado. E essa energia, tanto no infravermelho quanto no vermelho, eu vou poder estar usando. Ligo o aparelho e ele mostra quantidade em energia. Então, os spots eles ficam na diagonal, ligado, infravermelho. Aí o vermelho, aqui mostra segundos, quanto de joule cada spot está dando. E aí, quando termina o tempo, vai desligar e apagar. Quando aciona, né, vai mostrando os segundos passando, e aí quando termina, ele desliga,
e ele desliga automaticamente, ou se a gente segurar aquele botão principal e ficar segurando, ele vai dar o tempo e vai desligar também o aparelho. Vou ligar ele aqui e serve para a técnica. E esse é o ELIB, que é para a técnica ILIB. ILIB, técnica laser sistêmico transdérmico. Nós vamos ligar ele aqui. Esse aparelho tem um laser aqui dentro, né, um diodo, com comprimento de onda 660 nanômetros, o laser vermelho. Ele, através dessa entrada, é onde carrega o aparelho. Então, vamos colocá-lo aqui no braço e colocar aqui na fivela. Então, para fazer o estímulo na artéria radial, e ele é conectado com o aplicativo do celular através do Bluetooth. Então, a gente vem aqui no celular, entra no Play Store, baixa o aplicativo ELIB e cadastra, né? Coloca seu nome, seu e-mail, a profissão e aí a gente começa a utilizar. Primeiro a gente faz conectar, tem que estar ligado ao Bluetooth, procurar o equipamento. Algumas vezes dá um não conectado e outras vezes já vai direto no cheque de conectado. Continuar. Aqui a gente pode colocar, adicionar paciente, então pode pôr o nome do paciente, CPF, a foto, data de nascimento, peso e altura, sexo. Aqui alguns pacientes não gostam de dar o CPF, pode até colocar 000, até a quantidade de número do CPF, então não precisa ficar perguntando sempre. Aqui também pode colocar o e-mail do paciente e a gente coloca conectar. Então vem aqui no paciente já que está com a gente e venham. Tem o primeiro protocolo, pediatria, 5 minutos, 10 minutos preventivo, 15 minutos estética, 20 minutos terapêutica, 25 minutos enfermidade ou personalizar. No personalizar conseguimos mexer na potência, então 60, 70, 80 miliwatts até 100 e também no tempo, até 60 ou 30 ou 40 minutos, quantos minutos a gente quer fazer para aquele paciente. Algumas pessoas também preferem colocar filme plástico no braço para proteger e colocar o ELIB. E outras pessoas colocam direto o ELIB no braço. Então vamos aqui, enfermidade. Coloca iniciar, aí vai aparecer inserir notas. Deseja inserir notas? Então sim, posso inserir as notas antes de fazer o ELIB e após fazer o ELIB. Então a gente vai colocar os sinais do paciente. Qual a saturação, a pressão arterial, pulsação e depois que fizer o laser a gente pode novamente aferir todos os sinais e colocar os sinais após o estímulo. Coloco o chequezinho e o laser é acionado. Aqui vai mostrar o tempo que está funcionando o ELIB, aqui o nível de bateria, então o que eu sugiro? Sempre quando for fazer a terapia, observar o quanto de bateria tem no paciente, porque para a gente saber se para um próximo paciente a gente vai ter que carregar ou não, porque só aqui que a gente consegue ver o nível de bateria do aparelho. A gente consegue pausar por algum motivo que precisa pausar, o paciente está sentindo dor ou está queimando e continuar no mesmo tempo, tá? O ideal é a gente não pausar, não picar esse estímulo, porque o laser sistêmico, ele é o estímulo contínuo do laser na artéria ou radial, ou carótida, ou outra artéria. Então, vamos dizer que nós fizemos, deu já o estímulo, interrompo, ele vai desligar automático, ele tem a possibilidade de virmos aqui no paciente
e ver quantas vezes na semana a gente fez o estímulo, tirar um relatório. Então aqui vem, faço o registro do paciente. Então vamos ver quando foi feito a terapia dessa paciente. Venho aqui, procuro nos meses. Então aqui foi feito essas terapias. Venho aqui, emitir relatório, gerar relatório. Ou todas as terapias, ou as 5 últimas, as 10 ou as 20. Então pus aqui todas as terapias. Tá pensando e aqui vem todas as terapias realizadas, os sinais que foram anotados e a gente consegue enviar para o paciente via e-mail ou imprimir esse relatório e entregar como um feedback para o paciente, o quanto que ele melhorou, né? Como ele estava antes da terapia, como ele ficou depois, o que melhorou, foi a pressão, foi a saturação, e assim ele tem ali um relatório que pode levar para o médico e ele mesmo vê a melhora dele da parte clínica. Para desligar o aparelho, a gente vem aqui, aperta, segura até ele apagar, tá? O ideal é a gente desligar, porque senão ele demora muito tempo para ser desligado. Então, quando a gente pensa, né, nos aparelhos, a gente está vendo que cada aparelho tem a sua característica, mas sempre a gente está falando potência, comprimento de onda e energia. Então, mais um resumo, né? No Therapy, se for EC, XT, ACP ou Therapy e Lib, o modelo desse seria igual a esse modelo aqui do ILIB. Ele vai ter tanto no comprimento de onda vermelho quanto no infravermelho, vai ser 100 miliwatts. No Therapy Plus, ele vai ter o comprimento de onda vermelho 100 miliwatts, no infravermelho 250 miliwatts. O Elite, que é aquele do spot, o laser vai ter 100 miliwatts, podendo ser de 100 a 120 miliwatts cada saída. Então, cada spot, né, que é aquele zigue-zague, então cada spot tem uma saída com uma potência de 100 miliwatts. O comprimento de onda, então a gente vai ver aqui que ele pode ser violeta, azul, âmbar ou amarelo, vermelho e aqui grudado infravermelho. Por que aqui grudado? Porque o infravermelho ele é invisível aos nossos olhos. E a energia, que é medida em joules, né? A gente vai ver que é 2, 3, 4, 6 e 9 joules. E o tempo de entrega, então depende muito de quanto de potência que eu tenho para o tempo. Então, se eu tenho 100 miliwatts de potência, para cada joule vai ser 10 segundos, 2 joules 20, 3 joules 30, 40 segundos, 60 segundos e 90 segundos, tá? Isso para 100 miliwatts. E se eu usar as duas luzes simultaneamente, vermelho mais infravermelho, a dose vai ser, o tempo vai cair para metade, porque essa potência a gente subiu pensando em 200 miliwatts. Entrou 100 miliwatts de vermelho, 100 miliwatts de infravermelho. E aí vão ser, para cada joule, vão ser 5 segundos. Então, 1 joule 5, 2 joules 10 segundos, 3 joules 15 e assim sucessivamente. E no Plus? No Plus é 250 miliwatts. Então, para cada joule, ele precisa de 4 segundos para depositar. Então, 1 joule, 4 segundos, 2 joules, 8 segundos, 3 joules, 12 segundos e assim sucessivamente. Hoje, né, na fotobiomodulação, a gente vê que está em todas as áreas. Enfermagem, odontologia, físio, veterinária, medicina, podologia, estética, acupuntura e na fonoaudiologia. Se a gente for ver, a gente é uma das áreas mais novas, né, que está utilizando a fotobiomodulação e já vem ganhando muito espaço.
E aí, em 2019, foi que saiu a resolução da fonoaudiologia, né, a resolução do conselho, que nos respalda o uso do laser, desde que seja dentro da área da fonoaudiologia, desde que tenha uma capacitação, né, saiba trabalhar com laser, com ética, né, e com todas as exigências que a gente precisa. Ter um aparelho, né, que tenha a vigilância da sanitária, então, uma regulação da Anvisa, e certificado tanto do curso realizado com teoria quanto com a prática. Em 2021, veio uma revisão dessa resolução, porque na primeira veio falando só de laser, e aí nessa revisão veio falando que a fono pode usar tanto laser quanto LED, de modo local, então de pontual, quanto sistêmico, né, o ILIB, e é importante a gente marcar toda a parte física utilizada dentro de uma estimulação. Então, tá aí, eu ressalto, né, o que veio na resolução, o que que a gente tem que colocar numa evolução. E por que isso? Porque os prontuários, né, e nossas evoluções, eles vão para nos respaldar. E também qualquer pessoa que pegue esse prontuário consiga dar continuidade no nosso trabalho. Então, a gente coloca qual o tipo de emissão da luz, então, contínuo, comprimento de onda, se é 660 nanômetros, se é 808 nanômetros, quanto de tempo que foi radiado, quanto de energia, qual a densidade de energia, e qual a irradiância. Então, são vários fatores físicos que a gente tem que anotar. Então, como falei desde o começo para vocês, né? Essa é uma primeira aula, é um mini curso, né? Para dar uma base. Mas a gente vai vendo, né? Conforme eu vou falando, que o quanto que é importante a gente ter um curso que vai nos capacitar com uma carga horária maior, né? E até mesmo ler muitos artigos, fazer mais do que um curso, né? Não só um curso completo, mas vários, porque cada professor traz uma visão, cada professor traz um raciocínio, que é muito importante na hora da gente trabalhar. Então, a gente pode trabalhar, né, com laser de forma sistêmica, que é o ILIB, de forma pontual, que é lá na nossa região, e tem uma outra maneira que a gente trabalha, que é de terapia fotodinâmica, e que na área da fonoaudiologia a gente não trabalha com laser fotodinâmico. Por quê? Porque ele precisa de um ativo que chama azul de metileno para trabalhar, e a gente não tem esse respaldo do conselho. Mas por que que é importante a gente trazer? Porque toda vez que a gente vai trabalhar com um paciente e ele tiver uma infecção, então se ele tiver um foco, né, de uma zona microbiana local, seja ela fungo, vírus ou bactéria, a gente não pode fazer o estímulo direto do laser, porque senão a gente está dando energia para essa zona microbiana. Então a gente precisa colocar o azul de metileno para matar essa zona microbiana. E aí a pergunta, Lu, se nós não temos respaldo, como que a gente deve agir? A gente deve encaminhar para um profissional, então seja físio, odonto ou enfermeiro, que pode estar utilizando um ativo para o trabalho com laser fotodinâmico. E aí combater essa zona microbiana. Então, aqui trago as contraindicações. A primeira contraindicação, se for a laser terapia, né, a fotobiomodulação local, e a outra contraindicação, se for no laser sistêmico, no ILIB. Então, no local, a gente não pode fazer em pacientes gestante sobre o útero gravídico, né? Então, tudo que é ali no abdômen, onde está o bebê, a gente não pode estimular. E regiões que têm uma região neoplásica, então tem um tumor ali, a gente não pode estimular. Em lesões que não tenha diagnóstico, porque às vezes tem uma lesão e você acha, é só uma lesãozinha de uma picada, e você vai fazer estímulo e pode ser um tumor benigno ou maligno. Sobre a pele do paciente que faz estímulos, né? Usa
Produtos fotossensíveis, então, ácido retinóico, isotretinoína, por quê? Porque pode manchar essa pele. Então, eles são fotossensíveis. No paciente do ILIB, ou laser sistêmico, a gente não vai utilizar também em pacientes com tumores hematopoéticos, né? Então, tumores de sangue, ossos, medula, linfonodo, né? Porque a gente estaria estimulando direto no tumor. Pacientes com glaucoma não controlado ou ainda em investigação, né? Então, para a gente trabalhar com paciente com glaucoma, ele tem que estar muito em equilíbrio, já tratado, e a gente discutir com o médico se a gente deve fazer o laser sistêmico ou não. Em pacientes gestantes, porque não tem estudos longitudinais e não tem estudos em gestante que, se a gente fizer ILIB, não vai trazer complicação. E nós, se eu, como terapeuta, estou gestante, eu posso fazer o estímulo no meu paciente? Pode, não tem contraindicação. E pacientes com arritmia complexas, insuficiência cardíaca. Esse paciente, a gente tem uma contraindicação relativa, por quê? Porque é um paciente que a gente tem que gerenciar muito bem para a gente fazer o estímulo, estar atento aos sinais. Toda vez que a gente faz o laser sistêmico ou o ILIB, a gente vai ter que gerenciar os sinais dele. Saturação, pulsação, a frequência cardíaca, né? Sempre estar atento se ele vai ter alguma alteração durante o estímulo. E aí vem algo novo, né? Que a DMC lançou um documento falando que o marca-passo ele não é uma contraindicação para o laser, nem pontual, nem o ILIB, né? Para estímulo da fotobiomodulação. E o porquê que o único cuidado que a gente tem que ter é o quê? Que o paciente com marca-passo, ele é um paciente com um quadro clínico, né? Um quadro cardiológico mais delicado. Então, a gente tem que sempre discutir com o médico como que está o quadro desse paciente, né? E monitorá-lo muito bem. Porque qualquer alteração durante o estímulo, a gente tem que interromper imediatamente e dar os primeiros atendimentos, né? Equilibrar esse paciente. Nunca aplicar o laser sobre tatuagem, nem sobre tatuagem, nem sobre tecido e nem sobre bandagem terapêutica. Por quê? Tudo tem tinta, né? E aí a pigmentação pode fazer um efeito de queimar. Aqui inicio com o laser sistêmico, né? Então, o laser sistêmico também é um acrônimo em inglês e quer dizer radiação de laser terapêutico vermelho na região da artéria radial. E aí, que é essa irradiação? A gente vai ligar o laser vermelho lá no modo ILIB, que é vermelho, quando já começa o 0,5, que é 5 minutos, 10, 15 e 30 minutos de ILIB, né? De laser contínuo. Então, ele é uma aplicação de laser contínuo em uma artéria. Então, a mais utilizada e a mais comum é a artéria radial, e aí, o que que vai estimular? Ele vai otimizar a nossa área sistêmica, seja a sistêmica a cardíaca, a respiratória, a circulatória, a cognitiva, né? Entre outros. E aí, hoje a gente sabe que a gente pode estimular outras artérias além da radial. Por isso que é tão importante a gente fazer um curso completo onde vai falar quando escolher outros tipos de artéria, quando a gente pode optar por outro tipo de estímulo, né? Porque para cada paciente vem uma necessidade, é onde a gente vai personalizando o nosso tratamento. Então, quando a gente pensa em laser sistêmico na fono, né, e só da gente pensar como um paciente, quais os efeitos, né, que vai trazer o laser sistêmico? Quais os benefícios? Ele é um importante antioxidante sistêmico, então ele vai lá e equilibra os radicais livres, melhora a oxigenação no sangue e nos tecidos, melhora as condições da imunidade do paciente, modula a inflamação, melhora índices sanguíneos, qualidade de sono, doenças respiratórias. Vemos que atua também em depressão, síndrome do pânico, fadiga, estresse. Por quê?
que ele vai aumentar a circulação sanguínea, vai aumentar a vascularização em todos os nossos sistemas. Então, aqui, quando foi lançado o ELIB, os ELITES, né, os aparelhos novos, foram feitos alguns estudos e foi lançado também pela DMC esses protocolos de ELIB atualizado, onde a gente vê que a gente utilizando no mínimo esse tempo para cada paciente, de acordo com a sua necessidade, né, a gente vai ter resultado. Então, o que que é isso? Em crianças até 5 anos, a gente pode usar 2 minutos de laser sistêmico, então de laser contínuo em artéria, de modo preventivo. Ah, eu quero fazer só uma desintoxicação, a gente pode fazer 10 minutos. Ah, o meu paciente está com dor, faço 20. Ah, tem um paciente com Alzheimer, com Parkinson, um cardiopata, então eu posso pensar em um 25 minutos, porque ele já tem uma enfermidade instalada. Então, mais uma vez, quando a gente vai e faz um curso completo, a gente também vai aprender o que que eu posso personalizar também no laser sistêmico. Ah, eu vou aumentar as vezes na semana, eu vou fazer mais tempo em um paciente do que o outro, então eu vou personalizando de acordo com os meus conhecimentos e de acordo com as características clínicas do meu paciente. Aí são 3 fotos, né? O aparelho apoiado em uma case, né? E fazendo laser sistêmico. Toda vez que a gente for fazer o laser sistêmico, a gente vai utilizar essa pulseira. Então, vou mostrar para vocês, né? Como a gente vai posicionar na artéria radial. Então, a gente vem aqui. Então, em continuação, com o indicador ou o polegar, 2 dedos abaixo do punho, a gente sente a pulsação. Essa parte mais larga, coloco em contato com o punho do meu paciente, em cima da artéria radial, e ajusto essa pulseira bem certinha para ela ficar bem fixa neste ponto. Vou posicionar o meu aparelho, né, para fazer o ILIB. Então, ligo aqui laser vermelho. Aqui está os dois, aperto novamente. Então, está aqui o vermelho. Vou lá, depois do 9 joules, então aqui 5 minutos, vamos colocar 5 minutos. Conecto aqui na minha pulseira, ligo o gatilho, posso soltar e ele já está fazendo o laser sistêmico, tá? Quando terminar os 5 minutos, ele vai apitar, apagar e aí só desconectar meu aparelho. A mesma coisa quando a gente pensa lá no ELIB, como eu mostrei, né, demonstrando no vídeo. Ele tem um laser dentro, um laser do comprimento de onda 660 nanômetros, o laser vermelho. Então, a gente vai posicionar na parte de baixo, né, aqui no punho, então a parte de baixo do nosso braço, e conectar pelo celular. E aí ele vai estar fazendo estímulo na artéria radial. Quando a gente pensa na fotobiomodulação pontual, então a gente quer o quê? Biomodular um sistema. Então a gente vai ver se a gente quer estimular algo ou inibir algo. Quando eu quero estimular algo, coloco energia baixa. E quando eu quero inibir algo, inibir um processo, coloco energia alta. Então, a gente vai ver que nós vamos ter energia baixa, energia alta e uma energia média quando eu quero modular um processo. Aqui a gente vai começar a falar sobre alguns raciocínios e um protocolo muito utilizado e publicado, tá? Antes de falar um pouquinho disso, quando nós vamos trabalhar com os aparelhos, a gente sempre tem. Lembra que eu mostrei o espectro, né, dos comprimentos de onda e que eles são visíveis aos nossos olhos. Então, como eu mostrei, em cada aparelho vem um óculos grande para o terapeuta e um óculos pequeno para o paciente. Então, toda vez que a gente vai utilizar o laser, a gente tem que estar protegido o terapeuta, protegido o paciente. E se tiver mais alguém na sala, também tem que estar protegido com o óculos.
o óculos sempre comprar da DMC, porque esse óculos ele tem um tratamento que ele vai proteger do comprimento de onda 660 nanômetros, então para o vermelho, e também para o 808 nanômetros infravermelho. Mesmo que o laser infravermelho é invisível aos nossos olhos, é recomendado sempre utilizar os óculos, tanto o terapeuta quanto o paciente. Outra coisa que também é importante a gente falar, né? Toda vez que vai utilizar o laser, a gente tem que proteger o laser. Então, eu posso proteger com filme plástico ou com um saquinho plástico. Esse aqui é o tamanho 7 por 23. Então, vou proteger a ponteira. Então, vou mostrar aqui com um saquinho plástico. Protejo a ponteira e vou ajustar bem para que não tenha perda de energia. Protejo a ponteira e protejo também o aparelho, tá? O que é importante a gente saber? Que o aparelho protejo também. E aí, aqui, o aparelho tem essas respirações para manter o aparelho mais refrigerado, vamos dizer, não ter um superaquecimento. Quando eu proteger tanto com o filme plástico quanto com os saquinhos plásticos, eu tenho que deixar pelo menos duas saídas aqui e duas aqui, duas de cada lado, para manter o resfriamento desse meu aparelho. Ah, eu vou fazer o ILIB, vou colocar naquela bolsinha protetora. Mantenho essa parte fora, porque ele precisa respirar. O laser sistêmico, né, quando eu estou fazendo o ILIB, ele fica minutos ligado. Então, é onde ele pode superaquecer e trazer um dano para o aparelho. Utilizei meu aparelho, utilizei com o paciente, vou retirar os filme plástico ou o saquinho e vou higienizar o meu aparelho. Com o que eu posso higienizar o meu aparelho? Com o desinfetante hospitalar, tá? Uso, borrifo numa gaze, num algodão ou num wape e vou passar todo no aparelho friccionando, porque é a fricção que higieniza o meu aparelho, tá? Então, voltando aqui, a gente tem os protocolos, né, indicado, que como eles são raciocínio clínico, o que nós vamos ver? Ele dá uma margem, né? Então, quando a gente pensa em inibição e estimulação. Lembra que eu falei que estimulação é eu estimular com pouca energia. Inibição é colocar muita energia. Então, o que a gente vê aqui? Que pensando nisso, estimular, a gente vai pensar em reparo tecidual. Quando eu quero reparar um tecido, eu quero pouca energia. E a gente deu um exemplo de analgesia, que é uma inibição, tudo que eu quero inibir. E no meio, quando eu quero reabilitar, então modular algo, modular uma inflamação. Eu vou de dose de menos dose para maior dose. Qual o outro fator que eu tenho que ter aqui? Em tecido superficial, tecido médio e tecido profundo. Então, se eu pensar em estímulo, eu quero estimular um processo com dose baixa, eu vou pensar aqui. Tecido superficial, vou usar menos dose, 0,5 joule ou 1 joule, então de meio a 1 joule. Se eu estou em um tecido médio, então um linfonodo, por exemplo, vou pensar de 1 a 2 joules. Se eu pensar num tecido mais profundo, osso, músculo, articulação, né? Vou pensar num pouco mais de energia, preciso de 2 a 3 joules. Para modular uma energia média, é o mesmo raciocínio. Então, aqui, se eu preciso de modular um processo que está em mucosa, 1 a 2 joules. Se eu preciso um músculo mais superficial, né, um linfonodo, de 2 a 3 joules. Se eu preciso algo profundo, osso, nervo, articulação, vou pensar aí de 3 a 5 joules, mais energia.
E aqui na inibição, pensando em dor, analgesia, quero que bloqueie essa dor. Se for uma dor de um tecido, por exemplo, uma língua superficial, 3 joules. Se eu pensar aí numa glândula, linfonodo, um músculo mais superficial, vou usar mais que 4 joules. E se eu pensar num tecido mais profundo, eu tenho que usar mais de 5 joules. Então, vê que, além de eu pensar no processo, né, se eu quero regenerar, se eu quero estimular ou inibir, eu também tenho que pensar na profundidade que tem que chegar essa energia. Então, um exemplo aqui para vocês, né, de doses de sugestão. Eu quero um reparo tecidual de 0,5 a 3 joules. Eu quero trabalhar com músculo de 0,5 a 6 joules. Eu preciso trabalhar uma analgesia de 1,5 a 6 joules. Modular uma inflamação de 0,5 a 6 joules. O que é de 0,5 a 6? Que diferença enorme, que depende de qual tecido eu estou estimulando. Uma regeneração nervosa periférica de 3 a 6 joules. Uma osteossíntese, né, de 2 a 4 joules. E esse também, ele é uma sugestão, né, da Sociedade Americana de Laser. Aqui, a gente vai pensar as áreas da fonoaudiologia que a gente pode ir trabalhando. Então, se eu quero uma analgesia, eu vou pensar, quero um bloqueio imediato ou quero aumentar uma circulação local. Se eu quero trabalhar com a DTM, né? Então, esse meu paciente, né, tem uma DTM, está numa fase aguda, subaguda ou fase crônica. Meu paciente tem um trismo. O que que eu quero trabalhar nesse trismo? Aumento de circulação sanguínea, um bloqueio de dor, vou reabilitar, ou eu preciso de uma drenagem? No reparo tecidual, é uma lesão oral ou um pós-cirúrgico de cabeça e pescoço, né? Está na fase aguda, está na fase crônica. Pensando em inervação ou reinervação, quero trabalhar uma parestesia facial ou uma paralisia facial. Ela está numa fase aguda ou uma paralisia numa fase de sequela? É uma nevralgia do trigêmeo, né? Então, quanto que eu vou trabalhando em cada caso e como que eu vou pensando nesse raciocínio de acordo com a parte clínica, a parte biológica do paciente e a parte física do laser. Músculo, a gente pode pensar em modulador, né? Então, analgesia, reparo de uma lesão de um músculo, fazer uma performance muscular, evitar uma fadiga muscular ou recuperar esse músculo dessa fadiga. Amamentação, então eu posso trabalhar analgesia, reparo tecidual, o paciente numa cojadura, então para descer o leite, uma drenagem linfática, se o paciente está lá por exemplo, no entumecimento dessa mama, então está com um enrijecimento de ductos, né? É, então a gente vai pensando de acordo com o que a gente está trabalhando e o que nós estamos encontrando, qual é o quadro clínico que nós estamos encontrando. Então, nas áreas, a gente vai pensar motricidade orofacial, então fala, parestesia, paralisia, DTM, paciente de ortognática, né? Se eu quero só uma impostação vocal não, de articulação, né? Voz, então, eu preciso trabalhar uma disfonia, ou eu preciso uma performance para um cantor, é um paciente que está em fadiga, né? Uma paralisia de prega vocal, um aquecimento ou um desaquecimento de voz, disfagia, então performance muscular, sensibilidade oral, sensibilidade faríngea, olfato e paladar, drenagem, modulação salivar, né? Então, vê que tudo a gente vai pensando, tem muitas coisas para a gente fazer dentro de cada área. Na área de audiologia, a gente está tendo alguns estudos, né, chegando em perda auditiva, em zumbido, vertigem. Então, vertigem é quando a gente quer um bloqueio imediato, ou se eu quero fazer as manobras, né, de PPPB.
Na estética facial, então, se eu quero drenagem, performance, estímulo de colágeno, aumento de circulação sanguínea, e na amamentação, como eu falei agora de pouco, né? Se a gente pode trabalhar analgesia, reparo de lesão, performance, fadiga, e o que a gente está vendo agora, o mais recente, né? São todos os ganhos da fotobiomodulação na área de linguagem também. Então, linguagem em criança de um retardo de linguagem, no TEA, TDAH, né? Algumas síndromes, o quanto que a fotobiomodulação está vindo para agregar nas nossas áreas de atuação, né? Então, aqui eu trago um artigo, né, de laser de câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente vê que a gente pode trabalhar para dermatites, disfagia, xerostomia, digeusia, trismo, necrose, linfedema, alterações de voz. Então, se a gente for ver, assim, tem várias áreas dentro de um único artigo, por isso que eu trouxe eles. E aí, aqui mostrando, né, em hipossalivação, que foi realizado o LED, né, no laser infravermelho, pontos extraorais e pontos de língua, em digeusia foi feito pontos em língua, comprimento de onda vermelho, de 3 joules por centímetro quadrado, então não é energia, e sim densidade de energia. Aqui mostrando em trismo, então feito todo o extraoral, pontos de infravermelho e também intraoral pontos de vermelho e infravermelho. E aí foi onde eles encontraram todas as melhoras, né? Aqui, osteonecrose, então de corpo de mandíbula, também foi feito infravermelho extraoral e intraoral foi feito com laser vermelho para aumento de circulação sanguínea. Linfedema foi feito com laser infravermelho extraoral. E aqui dois pontos fazendo para a voz, então na parte de língua e orofaringe. Então, o que que a gente vê? Que mesmo quando a gente vê os artigos, né, são demonstração de aplicação de laser ou de LED sem a nossa terapêutica. Então, eles já têm um ganho, mas a gente sabe que a fotobiomodulação, como ela é coadjuvante à nossa terapia, quando a gente agrega a luz e nossos exercícios, manipulações, nós temos um ganho e esse ganho perdura e tem a reabilitação, né? Esse aqui é um estudo falando sobre desordem temporomandibular, onde concluíram que, tanto em grupos, né, de que só estava sendo realizado laser, quanto em grupo que estava sendo realizado laser e exercício, teve uma grande melhora no controle de dor e na abertura oral. Então, para vocês terem uma ideia, chegou um paciente no meu consultório esses dias, que estavam usando o laser nele, só o laser. Ele fez um movimento e teve um travamento de mandíbula com um trismo com abertura de 9 milímetros. E aí ele estava usando, estava tendo o estímulo do laser somente e não estava tendo ganhos. E aí me procurou, fui em uma terapia, fiz o laser, fiz algumas manipulações e exercícios e nós conseguimos, né, sem dor, melhorar de 9 milímetros para 24 milímetros em uma terapia. Então, o quanto que a gente vai vendo na nossa prática, quando a gente usa essa ferramenta de trabalho como coadjuvante, né, é sempre agregando valor à nossa terapêutica, o quanto que o paciente ganha. Aqui é um estudo do laser na fonoaudiologia. A gente vê que é um estudo não muito, é um estudo até que recente, se não me engano, é de 2019. E ainda o laser tinha muita gente que não conhecia essa terapia. Hoje a gente já vê que ganhou muito espaço, né, na nossa atuação, muito espaço em congressos, né? Muita gente estudando o laser e a gente só tem a ganhar, né? Quando a gente começa a agregar a nossa terapia, aparelhos, né? Essa ferramenta de trabalho que vem potencializando,
o nosso paciente tem muito a ganhar, né? A gente otimiza muito a terapia, otimiza muito o tempo de terapia e potencializa a nossa ação com o paciente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho do laser, né? E dar aquele gostinho que, assim, eu preciso conhecer muito laser e consigo tirar todo o proveito, né? E consigo potencializar a minha terapia. Espero que eu tenha trazido que eu tenha aberto, né? Essa visão de vocês e que vocês consigam, com a minha explicação, começar a atuar com o seu paciente e também melhorar a sua atuação. Gostaria de agradecer por vocês estarem aqui comigo, por ter me acompanhado nessa aula, nesse mini curso, e estou à disposição de vocês. Muito obrigada.